Continuando o processo do projeto de uma placa como estas aqui, que são placas de drive mono ou misturador mono para mesa de som. Então é feita, como falávamos antes, é feito o desenho de acordo com o projeto, a necessidade, depois é confeccionada a placa de circuito impresso, como este aqui. Aqui está o desenho da placa de circuito impresso, a parte de baixo. Aí a placa é furada, toda perfurada, para depois ser introduzidos os componentes. O primeiro componente, eu sempre prefiro introduzir os resistores. Então, como vemos aqui, os resistores, R4, por exemplo, este aqui. Aqui nós temos um outro, um resistor R3 de 15 kΩ e assim por diante. Aqui nós temos a R2 de 47K. Então é feito, quer dizer, são escolhidos os resistores de acordo com os valores. Observe aqui, eu já dobrei os resistores, como falamos antes, no clipe passado, já dobramos os resistores e aí vão ser colocados todos os resistores. Como a placa, observe, ela não tem, como esta aqui, ela não tem assinalados a colocação dos nomes, vamos dizer, os tipos de resistores, os prints não são colocados na placa, porque a gente não vai fazer esse tipo de trabalho, porque são confeccionadas poucas placas e não fazemos a demarcação em cima. Muito bem, desse modo, aí a placa não tem a marcação. Temos que saber quais são os furos onde será introduzido, no caso, os resistores aqui, ou o resistor, que é o primeiro componente a ser colocado na placa. Então, observe o que podemos fazer para facilitar o trabalho. Observe aqui, eu tenho marcado a lápis, observe, olha, R1, e aqui ó, R3, R6, então eu já marquei os furos onde vão esses resistores. Então, o R1, por exemplo, observe, o R1, ele será introduzido nesses dois furos, deste aqui até este outro aqui. Então, o resistor é introduzido neste furo, assim, colocado deste lado, e depois ele vai ser soldado deste outro lado aqui. Fazemos então com facilidade esse modo com um lápis, por exemplo. Vamos supor que eu queira colocar aqui o número do resistor R3. Observe, olha, o R3, R3 15K está no esquema. E aqui, onde está o R3? Aí eu procuro aqui no desenho para ver onde está o R3. Vamos ver, olha lá, o R3 onde está, tá vendo? O R3 está aqui, R3, e aí na placa, a placa é semelhante ao esquema, ao desenho, como está lá. Olha lá o desenho e a placa. Então, onde estará o R3? R3 está aqui. Então, R3 está aqui, olha, tá vendo? R3 aqui. Aí, deste outro lado da placa, vamos marcar aqui, ó, nesses dois furos, R3. Ó. R3. Para saber que o R3 já será introduzido ali, naqueles dois furos. Olha.
Então aí depois, na hora da montagem, de introdução dos componentes, neste caso os resistores, enxupamos, se coloca ou se introduz o resistor no lugar próprio, conforme ele estava, e depois se solda, então, os 2 furos e depois soldado do outro lado. Ele é introduzido. Olha como ele vai ficar deste lado e deste lado aqui. É feita a solda. Então, de acordo com o valor do componente. E assim são feitos com todos os resistores. Desse modo, se temos, por exemplo, como neste caso aqui, eu confeccionei 8 placas para fazer de uma vez a montagem, porque depois eu usarei nos aparelhos de som, nos amplificadores. Então fazemos isso aqui, demarcamos ou marcamos todas as placas, como fizemos nesta aqui, para depois fazer a soldagem ou a introdução dos componentes, no caso os resistores, que são os primeiros, e soldamos depois e continuando assim, fazendo a mesma coisa com capacitores também, que serão introduzidos e soldados no próximo passo.